Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. A esquerda hegeliana é o tema deste vídeo aula, desta pílula, para ser mais preciso. Agradecendo sempre a todos e todas pela apreciação, comentários, e peço àqueles que ainda não fizeram possam se inscrever no canal, deixar aí o like, compartilhar o conteúdo se achar pertinente e, é claro, usufruir as informações. Depois de a direita, vamos passar então para a esquerda hegeliana. Deixamos Hegel para trás, mas os temas de Hegel continuaram recebendo aí uma espécie de resposta. A direita hegeliana é uma, com uma certa tradição também, e a esquerda hegeliana é outra, também com certa tradição. Eu vou dividir a esquerda em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar de nomes mais gerais e depois vou cuidar especificamente de fazer aí alguns vídeos sobre Feuerbach e Marx. Marx, sobretudo, um pouco mais até do que Feuerbach. Pois bem, em linhas gerais, esses da esquerda hegeliana, eles eram contra aquilo que em Hegel era a defesa do status quo, da política, que coincidia então com a defesa do Estado prussiano, né, que era o máximo de manifestação, digamos, do espírito. Então esta é uma das críticas. Eles achavam que a dialética, e portanto uma própria questão levantada por Hegel, era pertinente, e a prova disso que ela provocaria a ideia de estar sempre em revolução. Né? Não concebiam outra possibilidade que não fosse a ideia de revolução. Ou seja, a percepção do status quo revelaria as contradições, e essas contradições, obviamente, produzem e produziriam a revolução. É claro que esta revolução ganhou nomes específicos, esse processo de que o real está em movimento. No caso do marxismo, o nome mais conhecido será a luta de classes, que é derivada desta percepção de que as contradições da sociedade tende que uma dada parcela procure se colocar e uma dada parcela se coloque negando a outra parte. Iria por aí, aqui antecipando um tema em linhas muito geral mesmo. Então esse seria um primeiro passo, que a dialética hegeliana não permitiria a ideia de um status quo, mas pelo contrário da revolução. E a religião, como sendo ela não razão. Em Hegel, a religiosidade, apesar de ser não, a religiosidade é a manifestação do infinito na subjetividade do indivíduo. Na subjetividade do indivíduo. A arte seria a manifestação deste infinito pela sensibilidade e a religião digamos, pela subjetividade. Aqui eles não acreditam nisso. Eles acreditam apenas que a religião é um mito e ela não é razão. Então isso também vai ser o ponto de crítica desses hegelianos de esquerda. Em Feuerbach nós vamos retomar esse tema de uma outra perspectiva ali também no autor. Aqui alguns nomes rápidos para a gente situar, vai estar aqui na descrição. Nós temos o David Struss, 1808, 1874, o Bruno Bauer, 1809, 1882, Max Stirner, que é um nome aí pseudônimo de Johann Caspar Schmidt, que é de 1806 a 1856, Arnold Rude, 1808, 1880, e aí os dois grandes nomes desse marxismo de esquerda, Ludwig Feuerbach e o Karl Marx. São esses dois nomes aí. Pois bem, perpassando as linhas gerais do pensamento deles, Struss, o evangelho é um mito, o mito opera a união do finito com o infinito, mas ele vai dizer que isso é da comunidade e não do indivíduo.
mais uma vez, são linhas de ideias que teriam que ser apreciadas em detalhes, e aqui nas pílulas a nossa ideia é o panorama. Em Bauer, a crítica do aspecto ético do crente, do cristão em geral, que ele vai chamar de egoísta, e ele vai dizer que, na verdade, esse indivíduo que está preocupado muito mais da relação dele com Deus acaba sendo egoísta e não preocupando com o trabalho de alguém que trabalha na comunidade, que trabalha pela comunidade, ou trabalha para a família, trabalha para sustentar o Estado, enquanto este crente estaria preocupado com a experiência dele com o sagrado e etc. Então essa é a crítica específica dele aos desdobramentos da reflexão hegeliana e etc. O Stirner tem uma obra que é o único e sua propriedade, e ele faz, aqui como segundo traço da sua crítica, uma crítica radical a tudo que distancia do único. E por isso, por sua vez, a ideia do egoísmo do indivíduo e do individualismo. Ele constrói toda uma reflexão dizendo que o resto é supérfluo e que, na verdade, é isso que interessa. É o interesse do único como indivíduo, mas não enquanto humanidade, mas como indivíduo mesmo, por isso a palavra único, e a sua propriedade, ou seja, aquilo que ele pode se dispor, que ele pode dispor para ele mesmo. É claro que isso aqui dá perspectivas para um utilitarismo exacerbado, que lembra muito a cultura mais geral de um país aí do norte. E por fim, aqui eu acabei não anotando, o Rude, a data dele é 1802, 1880. E depois os dois nomes que eu vou abordar em separado, sobre Feuerbach e Karl Marx. Em linhas gerais, este é o primeiro passo da esquerda hegeliana. É claro que agora eu vou dar mais atenção nos próximos vídeos, tanto Feuerbach quanto Karl Marx, como também esquerda hegeliana, mas aí eu vou tratar um pouco mais a temática. Aqui tem em título de adiantamento, tanto em Feuerbach nós vamos ter a ideia de que a religião é uma espécie de mal necessário no contexto da sociedade. Aqui adiantamento de pílulas de ideias que vão estar nesses autores que eles vão desenvolver. E em Karl Marx a ideia de que ele se propôs a inverter o processo hegeliano. Se Hegel partiu de um ideal para o real, e aí tem a dialética, tem uma série de desenvolvimento de ideias, o Marx inverte isso apenas. De certa maneira ele não discorda de algumas técnicas, de algumas questões, mas o que ele discorda é que o que determina, como eu li no vídeo passado de abertura, o que determinaria, digamos assim, o ideal, na verdade é o real, é a história das lutas de classe. Também vou esmiuçar isso, porque não é tão simplista assim em Marx. Quando ele elege a praxis como sendo o que é realmente o fundamento do real e da realidade, ele não abre mão de outros aspectos, nem de desdobramento em outros aspectos. Daí a ideia de inversão da filosofia hegeliana de ponta cabeça. Vamos abordar isso certamente numa série de subvídeos em Marx. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até uma próxima pílula de filosofia.